Boa noite. Eu sempre gosto de falar com os piauienses. Eu costumo dizer que Brasil afora eu falo de um jeito, quando eu estou na minha terra eu falo de outro. Estou parecendo até um humorista agora, de tanto andar com humorista também. Adorei muito a palestra anterior. Eu sofri muitas dessas dificuldades e hoje eu vim compartilhar um pouco da experiência que eu tenho com educação, tecnologia, e no final quero falar um pouco sobre inteligência artificial, ok? E desde o início já digo que deixo aberta as perguntas e as interações. Aproveitem para fazer perguntas, se eu vou conseguir responder ou não é outra coisa, mas eu prometo que eu vou tentar. Quando se fala em tecnologia, a primeira coisa que as pessoas esperam muitas vezes é uma máquina, é um dispositivo. Quantas palestras de robótica eu já fui, e geralmente ou é criança ou é um adulto não sensato, que pergunta assim, e o robô? Não trouxe não? Trouxe nada? Não tem um negocinho que se mexe? E eu gosto de falar que tecnologia hoje não é isso. Tecnologia hoje ela tem muito mais a ver com a performance, com a compreensão. E eu costumo dizer que a maior dificuldade para se tornar alguém tecnológico é cultural. É dentro da cabeça. A maior limitação é dentro da cabeça. Por quê? Porque a gente cresceu e evoluiu acostumado com coisas de maneira muito cognitiva. E, de repente, professor, mas sempre se ouviu falar de tecnologia, sempre. Se a gente volta no tempo, por exemplo, a pedra lascada é uma tecnologia. O fogo, vocês sabiam que o fogo já foi a tecnologia mais top de todas? Tipo mecânica quântica. Os caras ficavam falando ali quem dominava o fogo, e é como se alguém falasse de mecânica quântica, aquela coisa. A diferença é que se a gente organiza isso no tempo, grande parte das tecnologias eram cognitivas, eram tecnologias palpáveis. E aí veio muito a ideia das ferramentas. O que mudou nos últimos anos? É que agora se chegou numa espécie de tecnologia abstrata. E isso começou a surgir, por exemplo, com a internet. Essa coisa de todo mundo estar conectado. Chegou a determinado ponto que a informação hoje ela é bastante acessível. Dificilmente vai ter um assunto que você não ache na internet. Antes se tinha preconceito. Mas tu estudou pela internet, como se a internet fosse algo. Tu conheceu fulano pela internet, como se as pessoas que estivessem na internet fossem extraterrestres. Entendeu? E às vezes não, é o vizinho seu, é o seu colega do lado. Mas isso tudo passa por uma mudança de cultura. E essas tecnologias se tornaram abstratas, de tal modo que, por exemplo, hoje mesmo eu falei que o que acontece se você chegar no hotel e não tem água para você tomar banho? Você fica insatisfeito. Você pega o telefone ali e fala, porra, que hotel é esse que eu chego aqui e não tem água? Eu tenho certeza que a maioria aqui é de 4 estrelas para cima. Não tem água. A sensação é parecida se você chegar e não tiver internet. Para você entender o quanto isso já está no dia a dia. E o que muda exatamente nas tecnologias atuais, o que nos preocupa, o que deve preocupar os pais, são as tecnologias disruptivas, são essas que são abstratas. São aquelas coisas que você não consegue tocar. Até hoje, a maioria de vocês não confia comprar pela internet. Prefere pagar mais caro, ir na loja e sair com a geladeira embaixo do braço. Ainda fala assim, dá tempo de entregar hoje? Aí eu, mamãe, mas por que não entrega amanhã? Eu disse, não, eu paguei hoje, eu quero receber hoje. Isso é uma espécie de ambientação cultural. E a gente não pode transferir isso para os nossos filhos. A gente não pode fazer com que nossos filhos cresçam com as nossas limitações, mesmo que a gente seja apegado a isso. E às vezes eu mexo com os pais, porque tem pai que fala assim, no meu tempo o menino corria na rua, o menino agora não, ele quer chegar e ficar no tablet. Eu falei, se você voltar mais atrás,
as crianças brincavam de espada e uma matava as outras. Se você volta mais atrás, então as coisas mudam. E a gente precisa ensinar para eles. E esse movimento tecnológico, além dele ser sutil, ele é muito rápido. Ele tem muito mais a ver com a performance. Eu mesmo trabalho com isso e eu preciso me vigiar a todo momento. Porque, às vezes, não vou pagar. Hoje eu saí do Vasto e lá você paga o estacionamento na máquina. Alguém que não tem intimidade tecnológica não consegue. É porque é difícil? Não. É porque existe uma reação, não, eu prefiro pagar com uma pessoa. Os nossos filhos não vão ser assim. Então, a gente precisa fazer com que essa intimidade tecnológica, essa sensibilidade, ela aconteça. Porque a gente está em plena época de discussão sobre inteligência artificial. Hoje eu participei de um podcast, em que de um lado eu tinha um crítico, falando N coisas sobre a inteligência artificial. Que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que vai acontecer... E eu lembro que... Falou, você sabia que já existiu marcha contra a energia elétrica? Para não se utilizar energia elétrica, movimentos que tentavam boicotar, já existiam movimentos que tentaram boicotar a era do rádio. Então, a inteligência artificial, ela vai chegar. Tudo bem que ela tem problemas, concordo, mas quem vai resolver esses problemas? Não vai ser quem não estuda inteligência artificial. Vai ser quem estuda inteligência artificial, se empodera para poder resolver. Então, o que eu estou querendo dizer? Tudo bem, eu entendo que vai ter problemas, mas não vai ser o crítico que vai resolver. Vai resolver os alunos que, a partir de agora, começarem a se sensibilizar com o tema e entender, e aí as modificações vão vir, tudo vai acontecer. Professor, mas assim eu sou contra. Cuidado, porque se você for mordido por uma cascavel, você vai querer chegar no hospital, você vai querer tomar um soro e você vai querer escapar. Tá? E esse soro foi desenvolvido com pesquisa e conhecimento. Então, não dá para você defender umas coisas e outras não. No final, eu costumo brincar. Primeiro, Deus, tá? Abaixo de Deus, o que faz a gente se salvar, vocês sabiam que é a ciência? É com quem a gente se apega. Pandemia, esperava-se duas soluções. A solução da fé, que é maior do que tudo, e em segundo, ou a vacina, ou um respirador mais acessível, então é para isso que a gente tem que olhar. Então, para contextualizar aqui, eu sempre fui um defensor do ensino de tecnologia dentro da escola, porque a escola é o melhor ambiente para se desenvolver essa sensibilidade. E quando eu percebi que a tecnologia não tem mais a ver com a ferramenta palpável, ela tem a ver com a performance, ela tem a ver com a maneira de pensar. Foi a partir daí que eu tive a ideia de desenvolver o projeto Tron. E eu enxerguei na robótica a melhor maneira de se praticar tecnologia para a geração atual. Por quê? Porque você consegue aprender com algo cognitivo. É muito mais fácil você aprender sobre IA aplicando do que você aprender só de maneira teórica. Então, eu sempre enxerguei na robótica uma maneira prática que, de um lado, robôs são palpáveis como pessoas, e do outro, ele se conecta a tecnologias. E essa sensibilidade é importante, ela tem que acontecer. Mas eu sou contra. Mas quem vai ficar aqui depois são nossos filhos. E a gente vive hoje um momento de muita mudança. Por isso que quando a Great começou a ser planejada, desde o início, essa era a ideia. A gente precisa de uma escola que permita aos alunos outras possibilidades de aprender. Eu também trabalho com sou neurofísico. E depois de muito ler, depois de muito estudar, você consegue ver que existem duas maneiras básicas de aprender. Né? Basicamente são duas. Maneira racional, aquilo que você pensa, você estuda, você lê, e você vai construindo aquilo na sua cabeça. E nós temos pessoas e personas que são mais racionais.
e a maneira experimental. E a experimental, vocês sabiam que é a maneira mais antiga ainda do que a racional. Porque antes de existir qualquer tipo de racionalidade, só existia a maneira experimental. Quando eu falo experimental, é a da sensibilidade, é a do toque, é a do cheiro, é a da intuição. Então, aprender experimentalmente é como se você oportunizasse o aluno outras linguagens. Por isso que eu concordo com a colega. Hoje eu acredito numa educação personalizada. Cada pessoa aprende e enxerga o mundo de maneira diferente. Então, quando você, às vezes, tira o aluno da sala de aula, por exemplo, e leva ele para um campo de arqueologia, pode ser que aquele aluno, por aquele outro tipo de linguagem, consiga se interessar e aprender mais do que aquele confinado em sala de aula. Então, hoje, a gente está entrando na era da personalidade, da personalização. Isso é em tudo, não é só na educação. Isso também é nos remédios. Por exemplo, eu sempre uso o problema dos remédios. Por que que quando a gente vai tomar um antibiótico, a dose, por exemplo, é de 500 miligramas ou 1000 miligramas, ou um ciclo de 5 ou 7 dias? Porque alguém, em algum momento, fez um experimento generalista e se identificou que essa dose, ela servia para a maioria dos casos. Mas essa não é a maneira correta. A maneira correta é eu entender cada organismo. Qual é a dosagem para o meu organismo? Pode não ser 500 miligramas, pode ser menos. Ou pode ser mais, porque, por exemplo, hoje, os antibióticos não têm muito efeito em mim, porque minha mãe me dava muito antibiótico, quando a gente era criança. Então, qualquer coisa, antibiótico, antibiótico. E isso tornou meu corpo mais resistente, mas tem gente que não é. Então, a educação tem que ser vista dessa mesma maneira. E é muito importante a gente permitir, a gente se reinventar. E uma mãe chegou assim, professor, mas eu não concordo, esse negócio da tela azul é um efeito colateral. É um efeito colateral e que pode ser combatido. Do mesmo jeito que colocar os alunos sentados numa cadeira durante ali pré-revolução industrial, quando definiram um novo modelo de ensinar, também gerou efeito colateral. Os alunos começaram a ter problema de coluna, começaram a ter uma série de coisas. Alguém falou, peraí, a gente precisa fazer a cada tantas horas um alongamento. E aí nasceu o recreio. Então, sempre vão existir efeitos colaterais, ônus e bônus. O que a gente precisa é dosar. O que é que eu posso fazer para melhorar o efeito da tela azul? Será se é usar menos, de maneira controlada? Será se é usar óculos? Será se é botar uma tecnologia melhor? Enfim. Mas o que a gente precisa entender é que a tecnologia, ela vem e o processo é irreversível. E, às vezes, como pai, a gente foca muito no que a gente teve. E tem pai que fala assim, professor, mas eu acho que meu filho não vai conseguir aprender isso. Eu falei, eu não sei se vai, mas eu acredito muito que ele pode aprender sim, porque criança é estímulo. Minha mãe liga para mim, olha, a tua sobrinha falou teu nome. Eu falo, mãe, você é filho de gente, é descendente do homem sapiens. É natural, se ela não tiver nenhum problema, ela falar meu nome. Daqui uns dias vai falar frases, pode até cantar. Então, a gente, criança, é estímulo. Então, é muito importante como isso está hoje. E para finalizar, uma pergunta que os pais mais me fazem, que para mim foi uma das perguntas que eu mais demorei tempo para responder. Tá? Sempre que terminava uma palestra dessa, os pais falavam, tá, professor, mas como é que eu boto o limite nisso? Até que ponto eu consigo decidir se o meu filho ou a minha filha é um zumbi, que está vendo ali um vídeo no YouTube, ou se é algo que vai servir para o bem dele? E essa pergunta ela é difícil. Ela não é trivial de ser respondida. Até que ponto é um vício? Até que ponto videogame demais é um vício? Até que ponto programar demais fazendo um jogo é um vício? Essa é uma pergunta difícil. E eu demorei, eu acho que quase 3 anos. Olha só como funciona a cabeça de um neurotipo. Demorei quase 3 anos para achar uma resposta minha. Não estou dizendo que sou dono da verdade. Mas a melhor resposta que eu achei é busca de sentido. Se não tiver um sentido claro, ligue o alerta.
Cheguei na minha sobrinha, minha irmã reclamava que ela usava muita tela. E aí eu fui aplicar a minha tese, fui conversar com a minha sobrinha. Ô, Rebeca, por que você usa muita tela? Para minha surpresa, falou, padrinho, porque eu gosto de desenhar. Se não há um sentido claro, ou se o sentido é de difícil busca, aí a gente liga o alerta. Por exemplo, a criança ficar vendo galinha pintadinha só por ver repetidas vezes pode não ter sentido nenhum. Tá bom, pessoal, agradecer, tá? E dizer que eu sou daqui, sou do Piauí, espero que a gente tenha outros momentos, tá bom? E parabéns por participar de um projeto tão lindo como a Great. Posso sair do vermelho agora? Pode.